Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Lição 5, domingo 23 de abril. O significado da hora do juízo. Uma vez, irmãos, que a mensagem angélica, elas faz parte das 3 mensagens e estão no Apocalipse, a expressão hora do juízo não deve ser visto com um período de 60 minutos, que compõe uma hora, o que faz uma hora, mas um tempo que o juízo iria vir. Nós sabemos que esse juízo, ele tem uma historicidade em Daniel 8,14, ele tem a ver também com o movimento do advento que aconteceu ali no período milerita, no período de 1831, e especificamente eu acredito que no mês de agosto, de acordo com o Lourenço Gonzalez, em seu livro A Mensagem do Apocalipse, no livro intitulado Seminário do Apocalipse. Aqui o autor descreve que esta primeira mensagem angélica, ela foi proclamada pelos mileritas nos Estados da América no período de 6 de agosto de 1831 e se estendeu até o dia 31, dia 21, de março de 1844, do qual veio a chegar a oficialização e a crença, segundo a percepção deles, que Cristo voltaria em 22 de outubro de 1844. Coisa que, na verdade, foi uma má interpretação. Isso é uma coisa, irmãos, para deixar claro aqui. A Igreja Adventista nunca marcou data da volta de Cristo. Lembre-se que aqui foi o ano de 1844, onde um movimento, onde existia muitos irmãos de várias denominações, a Igreja Adventista ainda não tinha surgido. A igreja veio surgir de forma oficial em 1863, mas o movimento que houve naquele período foi um movimento onde as pessoas criam que Cristo iria voltar no ano de 1844, de acordo com a contagem que foi feita por um outro personagem chamado Samuel Snow. E através dessa luz e dessa pesquisa, dessa análise que foi feita por ele, Guilherme Miller então adotou essa ideia e creu que Cristo voltaria nesse período, coisa que na verdade era o início do juízo investigativo. Foi nesse período, na verdade, onde veio começar o juízo, ou a hora do juízo, como aqui é descrita. E como eu bem disse, a hora tem a ver com o tempo, e não a ver com a hora específica de 60 minutos. Então, continuando aqui ainda sobre o referente livro, ele me chama a atenção num comentário que ele faz e uma citação de uma lição de escola sabatina, irmãos, que foi do ano 2001. E essa lição de escola sabatina, que eu fiquei feliz em encontrar aqui com facilidade, essa lição fala sobre as colunas de nossa fé, do terceiro trimestre de 2001. Olha só, não sei se vocês têm essa lição, eu coleciono lição, amo lição de escola sabatina, tanto que essas aqui, tudinho aqui é lição de escola sabatina, tá? Então assim, essa aqui é de 2001. E eu acho interessante porque o que ele traz aqui, a mensagem do juízo, ela está atrelado à mensagem inicial, que fala sobre temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então ele faz uma junção. O temor a Deus e o dar glória a Ele envolve a mensagem das boas novas que está atrelada ao juízo. Logo, as boas novas têm a ver com o juízo e não de uma maneira negativa como é vista. Isso não pode ser uma coisa boa, porque o juízo tem a ver com condenação, com um juízo que vai trazer punição. Não é esse o caso aqui. O texto aqui deixa muito claro, porque a mensagem, irmãos, dos 3 anjos e atrelando a mensagem do juízo com as boas novas, elas são entrelaçadas. Para todos aqueles que vivem uma vida com Deus, como eu falei no vídeo de ontem, no estudo de ontem, eles estão em paz em relação a essa situação. Não estarão com medo, ou seja, não passarão por condenação, mas em Cristo serão absolvidos. E por que serão absolvidos? Primeiro, hoje, quando Cristo, no período anterior, Cristo foi a nossa oferta, ou seja, ele se deu por nossa causa. Em seguida, ele se tornou o nosso intercessor, ao assumir o sacerdócio único. Através da sua intermediação, ele pode nos absolver através do que ele fez e nós vamos até ele em oração. Então Cristo nos vindica através do que ele fez e de uma oração sincera, de um abrir do coração a Deus, em buscando pelo que ele fez em nossa vida, nós somos aceitos. Logo, ele se tornou o nosso advogado. E esse posicionamento de Cristo nos dá o direito de que, pelo que ele viveu e venceu,
ao passar para nós a sua justiça, nós nos apropriamos dela, ao confessar nossos pecados e ao fazer uso da justiça de Cristo, nós somos aceitos, vindicados e absolvidos. E, posteriormente, o próprio Cristo, ele assume a posição de juiz. Quando o próprio João descreve, né? E Deus a ninguém julga, mas ao Filho deu todo o julgamento. Então agora Cristo passará a ser o nosso juiz. Esse juiz não mais nos absolverá de nada. Ele agora vem para dar o galardão, para dar a recompensa. Então, se eu aceitei a Cristo como Cordeiro, eu estarei por ele sendo vindicado todos os dias. Se eu confesso meus pecados a ele, que é o meu intercessor e o meu advogado, aquele que pode interceder junto ao Pai, eu estou buscando a absolvição para o acerto de contas. E logo, quando ele agora deixa as vestes sacerdotais e se coloca no posicionamento de juiz e vem agora para dar o galardão, conforme cada um de nós tivermos feito, em Cristo seremos absolvidos e em sua vindicação, ou melhor, em sua volta, seremos por ele recebidos, porque o processo foi feito. Aceitamos como Cordeiro, aceitamos como advogado e agora como juiz, ele também será muito bem aceito. Por quê? O texto sagrado, irmãos, nos fala em Provérbios 28:13, diz assim: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se nós passamos pelo processo da salvação, do que Cristo fez por nós, do que ele faz por nós e do que ele fará por nós, nós seremos em Cristo absolvidos e o galardão da salvação nos será de fato entregue. Então, assim, o que o texto aqui me deixa muito claro, e eu queria ler com vocês, Romanos 2, verso 16. Observe aqui as duas importâncias, né, que Cristo realizou e como o autor aqui, o Paulo, coloca no mesmo nível, na mensagem angélica, da primeira mensagem angélica. Olha só, Romanos 2,16 diz assim: isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Então você vê, Paulo faz menção das boas novas, atrelando ou fazendo uma junção com o juízo. Isso aqui é interessante. Quando eu vejo a expressão o evangelho eterno, que são as boas novas, isso tem a ver com a vida transformada. Sabe, irmãos, nós seremos aqui os três anjos. Nós iremos proclamar esta mensagem, embora, claro, Ellen White também faça menção aos anjos em sentido literal, mas ela usa a expressão também literal dos anjos, que estarão anunciando as mensagens, mas fala dos mensageiros que somos nós. E essa mensagem, esta mensagem ela será melhor aplicada ou melhor ilustrada através de uma vida transformada. Porque esse Evangelho Eterno mudou, na verdade, o nosso ser, o nosso coração. Então nós não vamos apresentar algo teórico, mas vamos apresentar algo que mude, na verdade, o nosso ser. Olha o que é que diz aqui essa lição de escola sabatina de 2001 sobre esse assunto. Chega a dizer assim, ó: depois de proclamar o Evangelho Eterno, o primeiro anjo tem uma mensagem de juízo. Diz que é chegada a hora do seu juízo. Então, o Evangelho está ligado ao juízo. Essas são duas partes da mesma mensagem. O conceito do juízo é encontrado em toda a Bíblia, até mesmo no Novo Testamento, onde o Evangelho é apresentado em toda a sua clareza. Assim, o juízo não pode contradizer o Evangelho. De fato, a mensagem do Evangelho, a mensagem do primeiro anjo, mostra que o juízo faz parte do Evangelho Eterno. A Bíblia ensina que todos serão julgados. A diferença importante é que os verdadeiros cristãos têm um substituto que se apresenta em seu lugar no juízo, alguém que já morreu por seus pecados. É por isso que não existe condenação, culpa ou punição para eles, nem agora, nem no juízo. Uma brilhante luz resplandece em nossa estrada hoje e induz a maior fé em Jesus. Devemos receber cada raio de luz e nele andar, a fim de que torne para nós uma isenção da condenação do juízo. Então, assim, é andar na luz, é levar em consideração o que Cristo fez, é levar em consideração o que ele faz. E através dessa aceitação, com certeza, ele fará coisas muito maiores e grandiosas para conosco. Interessante que o tema da lição dessa aqui também é a hora do seu juízo.
Tá vendo aqui? Aqui, ó. Perdão. A hora do seu juízo. Lição 2001, colunas da nossa fé. Sabe, irmãos, isso é motivo de agradecimento a Deus. Tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele teve intenção de fazer por nós, Ele realizou. Tudo que Ele quis fazer para nos salvar, Ele fez. O céu foi derramado para a nossa salvação. Como poderia eu resistir tão grande salvação? Aqui embaixo diz assim, ó. Os registros minuciosos e exatos e detalhados do céu serão abertos. Somos tão preciosos para Deus que todo o universo faz uma pausa para considerar as escolhas que fizemos à luz dos apelos do Espírito Santo e da redenção tão livremente oferecida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E isso aqui é interessante. Eu não quero me alongar muito, mas o livro chamado Grande Conflito, no capítulo intitulado Começa o Juízo Investigativo, Ellen White diz assim: ao abrirem-se os livros dos céus, nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Pecados que ali estão, onde não houve arrependimento, confissão e nem mudança de vida, permanecerão lá para a punição daqueles que não quiseram deixar os seus pecados. Por isso que aqui a lição nos deixa muito claro que tudo está historiado e com exatidão está lá. E ela chega a dizer ainda mais: os nossos pecados secretos e nossas intenções mais íntimas, tudo é historiado. Então, o meu apelo é o seguinte: você sabe quem você é, eu sei quem eu sou. Eu preciso confessar a Deus meus pecados todos os dias, derramar diante dele meu coração e suplicar graça e misericórdia, porque esse é o tempo oportuno. Não brinque com aquilo que pode tirar você da cidade eterna. Não permita com que uma má conduta seja amadurecida e não venha fazer de você ou tornar em você um mau caráter e também em mim um mau caráter. Que eu tenha cuidado de que na minha vida eu possa fazer as escolhas que, na verdade, não só exaltam a pessoa de Cristo, mas que me coloquem em condição de ser uma verdadeira mensagem do Evangelho eterno, para que eu proclame aos outros, não simplesmente por teoria, por leitura de livros que estão aqui atrás, mas através de uma conversão gerada pelo Espírito Santo. Que Deus, portanto, nos abençoe e que eu e você possa buscar essa tão sonhada dádiva do acerto de contas quando Cristo voltar, e em seu juízo todos nós possamos nele ser absolvidos, e quando ele voltar, erguer os braços aos céus e dizer: este é o Deus a quem há tanto aguardávamos. Deus, portanto, nos abençoe. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua mensagem. Obrigado porque é chegada a hora do teu juízo. O tempo, Senhor, chegou. Nós estamos nesse tempo. Queremos, Pai, por favor, suplicar que o Divino Espírito Santo continue a trabalhar em nosso ser e que nenhum pecado secreto possa ser guardado em nosso ser, para que não venha trazer comprometimento para com a nossa caminhada rumo ao céu e não venha deturpar o nosso verdadeiro cristianismo. Queremos ser, Senhor, o Evangelho eterno para as pessoas, porque o Evangelho eterno é o caráter de Cristo, é a pessoa de Cristo, é aquilo que Ele fez, é aquilo que Ele faz, e que através da atuação do Teu Espírito em nossa vida, nós devemos fazer não só pela nossa salvação, mas pela salvação de muitos que estão ao nosso redor. Dá-nos esta bênção, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Pai, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, ótimo estudo, uma boa semana e até nosso próximo estudo, se Deus quiser.